No Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre o protocolo Não Se Cale, que foi lançado no início deste mês pelo governo do estado, que prevê uma série de ações para funcionários que trabalham em bares, restaurantes, casas noturnas. Mas aqui em Suzano, essa ação já existe e já está em prática. E para falar sobre esse assunto, nós temos a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Pod da Região. Obrigada, Sandra. Agradeço o convite. A gente sabe da importância de estar levando essas informações e de conscientização de toda a população. Agradeço mais uma vez o convite. Jaqueline, vamos falar sobre como funciona esse protocolo. O governo do estado lançou ele como um pacote de ações de treinamento para funcionários que trabalham em bares, restaurantes, casas noturnas, para quando eles identificam ou são acionados por mulheres que estejam ali sofrendo algum tipo de violência. Em Suzano, como funcionou esse trabalho? Então, esse protocolo, na verdade, ela já foi lançado em lei, né? Já existiu uma lei que foi aprovada em fevereiro, dizendo que os estabelecimentos, bares, restaurantes, casas noturnas, eles deveriam ter um protocolo de atendimento em situações de violência contra a mulher ou em casos de importunação sexual. Então, nós identificamos essa lei e vimos a importância de lançar na cidade de Suzano, porque Suzano é muito engajado com essas situações de violência doméstica, de violência contra a mulher. Então, nós fizemos uma parceria com a Associação Comercial e nós já passamos a capacitação para alguns bares do município. Então, aqueles bares que se inscreveram, que se adequaram à lei, eles já têm, inclusive, o certificado e já estão adequados a essa legislação. E como é que funciona esse atendimento por parte desse funcionário? Ou seja, se ele viu uma mulher vítima de violência ou se uma mulher acionou ele, como é que funciona esse protocolo? A lei, ela já existia dizendo que havia necessidade de um protocolo, né? Ainda não existia o protocolo, ele foi lançado agora em agosto, com todos os requisitos de como deveria agir, inclusive horas de capacitação, que antes na lei não dizia, né? Eles lançaram uma capacitação mínima de 30 horas. E o que a gente faz é orientar. Então, a gente tem 3 pilares para essa capacitação, né? A identificação da situação, a informação e de como proceder no atendimento. É importante que a vítima não se sinta revitimizada, que o atendimento seja acolhedor e humanizado por parte da equipe do estabelecimento. E nesse caso, essa equipe ela pode acionar os agentes de segurança, fica não como uma responsabilidade, mas até de certa forma com uma responsabilidade também desses funcionários acionar ali de repente a gerência, enfim, quem estiver ali na casa noturna para acionar as equipes de segurança, é isso? Isso. O que a gente orienta, que a gente já até havia passado orientação para os bares, restaurantes, e que veio no protocolo também, é que o local, o estabelecimento, ele indique uma pessoa para fazer o atendimento dessa mulher, que retire essa mulher do local, né, fora do foco do agressor e de terceiros, para não expor, e que haja um local reservado para esse atendimento. Então, a gente orienta que tenha uma pessoa, de preferência mulher, para fazer esse atendimento de forma mais reservada, né? Caso a vítima ela queira e necessite que algum conhecido permaneça ali com ela, ok, é até melhor. Mas a gente sempre orienta que tenha uma pessoa para que possa fazer esse atendimento com a vítima. E salientando que todos têm que estar capacitados, mas para que seja feito esse atendimento com ela, que seja uma pessoa escolhida ali pelo estabelecimento, para que até mesmo o atendimento seja humanizado, as informações colhidas sejam bem especificadas, né? Inclusive a gente até orientamos no curso e veio reforçando no protocolo aí lançado da necessidade de ter um caderno com essas informações. Então a pessoa que recebe essas informações, ela tentar buscar todos os tipos de dados que ela puder, o horário, vestimentas do agressor, nome da vítima, nome de testemunha se puder. Então todas essas informações que podem ser solicitadas pela polícia,
que a empresa ela já busque e já conste num livro próprio. Porque isso aí vai ajudar numa futura investigação, se for o caso. Isso mesmo, porque a autonomia para registrar a ocorrência ou denunciar vai partir da vítima. Então, se a vítima realmente quiser denunciar, depois haverá uma investigação e aí a polícia com certeza solicitará imagens, maiores informações para que possa ser identificado. Lembrando que, se a vítima quiser naquele momento registrar a ocorrência, há necessidade de dar todo o suporte para ela, com acionamento de uma polícia, da guarda municipal, até mesmo, dependendo da situação, até um atendimento médico tem que ser solicitado pela casa. E eu queria que você falasse pra gente como é que foi esse bastidor, como é que, se vocês foram bem recebidos, se teve iniciativa de casas noturnas ou restaurantes, enfim, de acolher, né, de também trazer para si essa informação, essa responsabilidade, essa capacitação. Porque é muito diferente, né, quando a gente vê que há uma iniciativa aí dessas casas noturnas, porque a gente vive numa sociedade onde a violência doméstica a gente fala muito no ambiente do lar. Quando a gente passa por essa violência para um ambiente como uma casa noturna, um restaurante, e aí a vítima ela já tem essa carga de preconceito, porque estava lá, porque saiu de casa, como se a mulher também não tivesse esse direito aí de frequentar esses ambientes, né? Como é que foi essa receptividade com essas pessoas? A gente tem notado que as empresas elas estão engajadas na população como um todo, né? Ela está engajada nessas situações de violência contra a mulher, não estão mais admitindo qualquer tipo de violência. Então, a gente teve uma boa recepção por parte dos empresários. Eles encaminharam funcionários para que pudesse fazer essa capacitação conosco. A gente teve uma grande procura, a turma estava lotada ali, né? Em alguns bares, quando nós fomos estender esse convite para participar, em alguns bares a gente percebeu que já tinha o protocolo que é exigido na lei, né? Que é colar cartazes ali, orientar que aquele bar ele tem procedimento de atendimento para a mulher. Mas o que a gente percebeu ao mesmo tempo é que eles não sabiam como dispor essa informação à mulher, né? Colocava, por exemplo, cartaz ali de algum protocolo, de algum código entre ele e a mulher, de forma exposta que o homem também tinha acesso a essa informação. Então, como por exemplo, se você for pedir uma determinada bebida... Um drink com o nome tal. Com o nome tal, se o agressor sabe que aquele drink é um código, vai acabar expondo essa mulher, né? Então, a gente orientou, os locais para códigos são locais específicos de frequentação de mulheres. O banheiro, por exemplo. Então, a gente sugeriu, né, até mesmo no protocolo vem falando isso, que se colocasse num local reservado para as mulheres. Agora... dizer que o estabelecimento está capacitado para atender, aí sim, você pode colocar ali no local aberto. Até eu acho que o homem, vendo que aquele local ele tá atento à situação, que existe pessoas capacitadas para identificar, eu acredito que ali ele vai, se ele tinha alguma intenção de praticar algum tipo de crime nesse sentido, ele vai se conter. Eu queria também fazer um comentário, porque foi com esse protocolo que lá na Espanha conseguiram, né, as autoridades conseguiram identificar que o autor da agressão contra uma frequentadora de uma casa noturna em Barcelona era o jogador Daniel Alves, que inclusive está respondendo hoje, né, por esse crime. E lá foi feito todo esse protocolo, porque já existe, já é uma prática deles de alguns anos, né? A vítima ela foi retirada, né, daquele local, foi levada para um local específico dentro da casa noturna, e com a ajuda do circuito interno de monitoramento, eles cederam para as autoridades espanholas, que conseguiram identificar o caso do Daniel Alves, que repercute até hoje. Ele está prestes a ser julgado. Então é um caso que serve de exemplo, porque a gente vê que isso de fato ele funciona, né? Exatamente. Esse protocolo, né, da Espanha, que é chamado No Calling, né, é um protocolo que já tem lá, já é utilizado desde 2018,
e tem demonstrado que há efetividade. Quanto mais rápido você conseguir identificar a situação, há mais possibilidade de identificar o infrator ali, o agressor, o abusador. Então, através disso, um funcionário conseguiu identificar que havia alguma coisa com aquela mulher, e aí, a partir disso, eles começaram a buscar maiores informações, que é onde foi identificada aí a situação de estupro, né, no caso. Então, por isso que a gente sabe o quanto esse protocolo é importante, e quanto mais rápido a empresa agir, há a possibilidade de conseguir lograr êxito em prender esses agressores, esses abusadores. Eu até ia ressaltar aqui também que na semana que houve essa qualificação em Suzano, a capacitação dos bares, houve uma situação de importunação sexual em um ambiente público, onde a Patrulha Maria da Penha conseguiu ajudar essa mulher, porque nós fomos acionados de forma muito rápida. Conseguimos ajudar essa mulher, onde buscamos imagens, ajudamos encaminhando ela para a delegacia. Conseguimos buscar maiores números de informações, onde levamos para a autoridade policial e onde foi também identificado esse abusador. Pela sua experiência como coordenadora da Patrulha Maria da Penha, quando a gente avança no sentido desses protocolos e começa a colocar mecanismo de segurança para a mulher, ora no transporte público, ora nos ambientes abertos, ambientes fechados, e agora com esse de casa noturna, a gente consegue dar um passo na tentativa de criar mais segurança para as mulheres, para que elas exerçam seu direito de ir e vir, exerçam a sua cidadania, consigam, enfim, viver. Ao mesmo tempo que a gente tem uma recepção muito boa para uma parte da população, outra acha que criar protocolos, leis, não é bom, porque isso acaba afastando as pessoas. Mas eu acredito que quanto mais leis, quanto mais protocolos, quanto mais se punir essas situações, essas violações de direito que eu falo, né? Seja qualquer tipo de violência, ela sexual, ela física, patrimonial, quanto mais você punir esses agressores, mais a gente consegue salvar vidas. Então, eu sou muito favorável, sou muito a favor de se criar leis, se criar protocolos. Nós vivemos num país que, infelizmente, se não houver algo que fale, você tem que fazer, você não faz. Então, há necessidade e exigir do estabelecimento, que eu acho que não é exigir demais, é exigir uma ajuda para uma mulher que acabou de sofrer um abuso, né? Então, é importante que esse estabelecimento vista a camisa e de fato ajude essas mulheres, né? O protocolo, para você ter uma ideia, o protocolo também, ele deu ênfase aí para uma situação que aconteceu lá atrás, eu acho que em 2016, no caso de uma mulher que também foi abusada no estabelecimento. Ela era uma influencer e ela colocou nas redes sociais dela, porque todo o apoio que ela precisava desse estabelecimento ela não teve, pelo contrário, né? Quem teve todo o apoio, o amparo foi o abusador. Então eles retiraram ele do local, permitiram a saída dele e deixaram ela ali exposta com aquela situação, porque ela disse um não, ele não aceitou e jogou bebida no rosto dela. Então, o estabelecimento ele tem que saber que quem precisa e é a prioridade na ajuda é a vítima, não o agressor. E só pra gente estar finalizando, e eu vou também aproveitar, e você que está nos assistindo esse podcast, se você conhece algum estabelecimento, já viu que tem algum tipo de protocolo, que oferece não precisa falar o drink, né? Porque é uma questão de sigilo. Mas algum estabelecimento aqui da região do Alto Tietê que tem esse protocolo, que oferece algum tipo de serviço, de ajuda, coloca aqui nos comentários que é legal pra gente compartilhar, porque daí as mulheres também vão saber que é um ambiente que está preocupado, que está preparado para receber você, mulher. E eu queria, só pra gente finalizar aqui, com o fim de pandemia e as pessoas estão saindo mais, estão tendo mais segurança para sair, se divertir, enfim, confraternizar, já que a gente saiu de quase 2 anos de confinamento, né? A gente nota que várias casas noturnas, bares e restaurantes estão abrindo na região, o que é muito importante e é bom, porque, né, a gente tem um fator econômico, mas isso você acha que ele vai garantir um pouco mais de segurança para que essa mulher saia de casa? Olha, com certeza.
Já existem pesquisas que demonstram, né? Já as mulheres foram entrevistadas e elas falam que se elas tiverem que ir sozinha no local, elas não se sentem seguras. A gente vê episódios aí, como o caso da moça que estava embriagada, foi largada sozinha na rua. Então elas não se sentem seguras para sair sozinha. Então, com esses engajamentos, protocolos, leis aprovadas, tanto para a família quanto para a mulher, há uma segurança e com certeza há uma vontade dessas pessoas saírem mais e aí uma coisa vai levando a outra, né? A família sai, se diverte, há um engajamento aí para o estabelecimento e fica tudo certo. Todo mundo ganha. Todo mundo acaba ganhando. Tá certo. Jaqueline, agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigada. Eu vou aproveitar aqui para agradecer também o prefeito da nossa cidade, Rodrigo Chiuchi, a primeira-dama, Larissa Chiuchi, o nosso secretário. Agradecer também ao pessoal da minha equipe, da Patrulha Maria da Penha, que luta incansavelmente. E a gente vive numa região ali que tem engajado bastante nessas questões políticas aí para ajudar as mulheres. Muito obrigada. Tá certo. E você que nos acompanhou aqui nesse Pod da Região, a gente falou sobre o protocolo do Não Se Cale, que já está em atividade em Suzano, já foram realizadas capacitações, né? Pelo governo do estado, ele foi lançado agora no mês de agosto, mas é muito importante que você, mulher, você homem também, que a sociedade inteira se engaje nessa luta, onde as mulheres também têm o direito a ir para bares, restaurantes, casas noturnas, também se divertir e ter assegurado o seu direito à vida. Portal da Região, a notícia que você precisa.